que você vai fazer com o que sobrou? O que você vai fazer com o que sobrou? Você olhou para as mãos aí, você talvez não vi nada. Você pode não ter visto nada, mas sobrou alguma coisa nas suas mãos. Amém? Amém. Então diga comigo, não importa o que tiraram de você. O que importa é o que você vai fazer com o que sobrou. Alguém durante essa pandemia roubou alguma coisa sua, tirou alguma coisa sua. Certamente nessa pandemia você perdeu alguma coisa. Certamente nessa pandemia você perdeu alguma coisa. Foi-se, alguma coisa foi levada. Talvez você nem percebeu, mas foi embora alguma coisa. Então a pergunta é: o que você vai fazer com o que sobrou? E a indignação que nós temos que ter em nosso coração não é com quem tirou, mas o que tirou, o que eu vou fazer? Não é? Fazer o que com o que sobrou? Por quê? Porque quem levou, levou, não importa o que tiraram. O que importa é o que eu vou fazer, a decisão que eu vou tomar a partir de então. Uma das palavras mais faladas nesse dia é crise. E essa semana eu estava estudando e eu fiz um curso, e ele ensina pelo menos 100 maneiras de ganhar dinheiro. Quem é que gostaria de receber isso? Você que não quer, beleza, eu até 100 maneiras de ganhar dinheiro. E eu fiquei impactado, sabe por quê? Porque eu sempre tive na minha mente que Deus nunca nos deixa morrer na praia. Deus nunca nos deixa à beira do caminho. Ele sempre nos coloca algo à frente, sempre há oportunidade, sempre há algo por fazer. O que precisamos é dar o primeiro passo. O que precisamos é fazer alguma coisa, muita coisa nova Deus está criando, Deus está trazendo como oportunidades para mim e para você. Então tem uma frase muito conhecida que diz que na crise crie, mas eu quero aplicar nessa noite assim: na crise confie. Amém. Na crise confie. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossa vida, seja na pandemia, seja outra coisa. É que você esqueceu. Mas tem gente aqui que já passou coisa pior que a pandemia. É que você tinha esquecido. É que está todo mundo falando em crise, e aí você até acostumou a falar em crise também. Talvez você nem está em crise, talvez você nem está atravessando crise, mas por tanto que você está ouvindo, acaba que fica isso na mente. Agora, querido, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 8. Tiago 1, 2 a 8. Você que não trouxe Bíblia, está ali para você ler. Quem precisa de lupa, né? Coloca lá, ok? Diz assim a palavra: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu vou lendo e vou comentando aqui aonde que o Espírito Santo quer nos levar. Vamos lá, meus irmãos. Isso aqui não é coisa nova, gente. Presta atenção. Será que eles estavam passando por pandemia lá, Wilson? Meus irmãos, considerem, é para considerar, motivo de... Não é alegria. Grande alegria. Grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. O que ele está nos recomendando? Para nós termos grande alegria de passar por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, aqui já dá para a gente entender o que? Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, porque a provação nada mais é do que um exercício de fé. Quando nós passamos por provações, a nossa fé é fortalecida, nós começamos a ter músculos espirituais, o que a pastora Cristina disse ali: toda provação passa. Ei, presta atenção. E a provação, quando nós somos provados para que nós sejamos pessoas perseverantes. Quer dizer, perseverança, é o mesmo que a nossa paciência aumenta. Porque a perseverança deve ter ação completa.
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Depois que a gente passa pela provação e nós nos tornamos perseverantes, nós nos tornamos maduros e íntegros, sem falta de nada. Quer dizer, vai faltar alguma coisa? Vai, mas a falta daquilo já não faz tanto sentido como fazia antes. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ué, da onde que brotou a palavra sabedoria aí, né? Se algum de vocês estava falando de fé, perseverança, né, provação, agora a palavra sabedoria brota. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por que sabedoria, pessoal? Para passar as provações. Sem sabedoria a gente não consegue passar com o entendimento que a gente tem quando a sabedoria do Senhor vem. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, sabe? Uma hora está, outra hora não está. Sabe aquele cara que brinca de quente, frio, né? Vivo, morto? Uma hora está, outra hora não está. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O vento bate e leva, o vento traz, o vento, e a pessoa fica como boba, né? Fica como uma palha seca, fica como uma folha seca. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem, isso aqui é muito forte, é alguém que tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Ó, é muito forte esse ensinamento, né? É instável em tudo que faz. Então, pode voltar, filho. Então, olha o resultado da perseverança, o resultado que traz a sabedoria, a graça de Deus nos traz muita coisa boa. Então, talvez você olhando assim para as situações, as circunstâncias, você pensa, mas o que eu vou aprender disso? O que eu vou tirar disso? Qual o benefício disso? Então tem algumas perguntas que nós temos que fazer aqui, refletindo nessa passagem. Primeiro, quantos de nós conseguimos nos alegrar em meio às provações? É fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas quantos de nós conseguimos nos alegrar em meio às provações? Porque, querida, eu não sei você, mas eu já passei por situação que depois eu fiquei com vergonha, né? Talvez isso só foi eu, mas eu já passei por situação que eu falo assim, puxa vida, se eu fosse mais maduro, eu teria enfrentado isso, teria vencido com sabedoria. Me faltou sabedoria nisso aqui. Quantos de nós conseguimos nos alegrar em meio às provações? A alegria do Senhor é a nossa força. Quantos pedem sabedoria ao Senhor na hora da provação, né? Tem gente que na hora da provação pede força para quebrar tudo. Pede força, quer quebrar tudo, quer destruir tudo. Quantos exercitam a sua fé? E além de exercitar a fé, quantos que vão à fonte certa? Então, eu quero nessa noite ler uma história para você. E depois dessa história, então você vai entender o tema ainda mais. O que você vai fazer com o que sobrou? Porque essa história de sobra em Deus é uma coisa antiga. E eu tenho certeza que Deus deixou alguma coisa na minha vida que vai multiplicar como nunca. Deus colocou algo em sua vida que vai multiplicar como nunca. E aquilo que você estava achando que foi para o seu fim, vai ser exatamente para te dar uma guinada. Lembra que eu ministrei domingo passado sobre vencendo, rompendo as limitações? E tem tudo a ver uma mensagem com outra. Nessa noite nós vamos fazer com pouco aos nossos olhos. A sobra, é bem isso, a sobra, sabe, aquilo que parece que restou, que sobrou, que ninguém dá valor, que as pessoas estão jogando fora. Eu e você vamos usar o que Deus tem deixado em nossas mãos. Amém? Então vamos lá. Vamos lá. 2 Coríntios 4, 1 a 7. Segundo Reis 1
a 7. Segundo Reis 4, 1 a 7. Segundo Reis 4, 1 a 7. A história de uma mulher que tinha acabado de perder o marido, passar pela maior crise da sua vida, e ela teve que aprender a viver com o que lhe sobrou. Ela teve que aprender a viver com o que sobrou. E Deus estava no negócio. Uau! Acharam aí? Você pode acompanhar no telão. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Em outras palavras, ela está dizendo que sobrou é uma vasilha de azeite. Ok? Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Uau! O que você vai fazer com o que sobrou? Essa mulher, só para você saber, só nessa introdução aqui, essa mulher viveu com o que sobrou. A pastora já ministrou sobre esse tema aqui, graciosamente. Até eu disse para ela pregar, ela que não quis, mas ela ministra essa mensagem maravilhosamente, e foi muito bem lembrada. Ela viveu, não diz no texto, mas a história diz que ela viveu mais de 2 anos e meio com o que sobrou. Uau! Mais de 2 anos e meio. Ela pagou todas as dívidas, todas as contas, e viveu com os filhos mais 2 anos e meio com o que sobrou. Quem achou isso maravilhoso? Quem entendeu que Deus vai falar com você nessa noite aqui? Quem entendeu que Deus te trouxe aqui nessa noite para isso? Então, diante do milagre que Deus fez na vida dessa família, nós podemos aprender aqui coisas muito importantes nessa noite, nesses momentos que nós estamos vivendo. O que fazer com o que sobrou? Primeiro, o que a princípio vemos como problemas são meios que Deus usa para crescermos. Note isso. O que a princípio vemos como problemas, o que nós vemos a princípio como problemas, são meios que Deus usa para crescermos. Posso ouvir uma meia dúzia de amém? Amém. Versículo 1. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo morreu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Querido, você não entendeu, eu vou explicar. Olha só, na época, quando alguém tinha dívida, pagava com o filho, pagava com a filha, pagava com a propriedade, e era assim por diante. O homem da casa morre, e o que o homem da casa deixa é exatamente dívida. Não deixou herança, deixou dívida, e é no momento da crise, é nesse momento da crise que essa mulher deixa de ser bebê na fé, e ela começa a amadurecer. Essa mulher nunca mais iria ser como um dia ela
foi. Então presta atenção, que a princípio nós vemos como problemas, na verdade Deus está querendo nos mostrar um caminho para que nós venhamos crescer. Esse versículo nos mostra que aquele marido temia Deus, ele era homem de Deus, discipulado por um profeta, mas ele não cuidou da questão financeira, ele não gerenciou bem as suas finanças, ele morre e deixa a família passando por uma crise muito grave. Quando ele morre, a sua esposa herdando a dívida, o que ela tem para dar aos credores? Os filhos. E os filhos estão apavorados, por quê? Porque eles vão se tornar escravos dos credores. Ei, foi preciso deixar a zona de conforto, decisão. Já que o marido era o responsável por cuidar dos assuntos da casa, ela teve que tomar atitude, ela foi procurar o profeta em busca da solução. Ei, querido, querida, sabe por que Deus permite momentos de crise na vida da gente? Para que nós venhamos tomar atitude, para que nós deixemos de deixar tudo nas costas do outro, para que nós paremos de colocar nas costas do outro, para que nós venhamos tomar o nosso posicionamento. Isso pode ser aplicado, por exemplo, dentro de casa. Aquela mulher que fica sentada assistindo novela o dia inteiro, depois passa por firme, depois passa para outra coisa, e quando o maridão chega, fala: ué, você não trouxe dinheiro para casa? Não, querida, é tempo de você se posicionar como mulher sábia. Eu disse no início dessa ministração, não foi à toa não, pelo menos quase 100 maneiras de você ganhar dinheiro nesses dias. Esse tempo não é tempo de você ficar esperando a morte de um ou a morte do outro, é tempo de oportunidades. Tempo de crise é tempo de oportunidades. Isso mostra que a crise nos ensina coisas que não aprenderíamos de outra forma. Se o marido dessa mulher tivesse vivo, se o marido dela não tivesse morrido, ela talvez não saberia a condição financeira que a casa estava, porque ela nunca se interessou em saber da crise. Ei, querido, querida, saber da crise é bom, saber do momento que a gente está vivendo é bom, saber da necessidade é bom. Para quê? Para que a gente venha tomar decisão, para que a gente venha sair daquele efeito que a mídia muitas vezes quer colocar em nossas vidas. Crise é para a gente enfrentar, momentos difíceis é para a gente enfrentar, não é para a gente se entregar, não é para jogar a toalha. Deus estava do lado daquela mulher, Deus estava do lado daquela família, assim como Deus está do nosso lado. O que nós precisamos é nos decidir, é nos posicionar e pensar: para tudo tem uma saída, para tudo tem um posicionamento. O que eu vou fazer com o que sobrou? O que eu vou fazer com o que restou? Essa mulher transformou a crise dela num milagre. Ela transformou o momento de morte num dos momentos mais espetaculares da vida dela. E eu vou ousar dizer a você nessa noite: quantos aqui estão preparados para viver os melhores momentos da sua vida? Quantos estão preparados? Esses são os momentos que podem estar vindo, os melhores momentos para a sua vida, os melhores momentos para a sua vida. Eu creio que os melhores momentos da minha vida ainda não chegaram, vão chegar! Você crê, aplaude forte, meu irmão. Você para Jesus, aplaude forte. Aleluia! Então olha para os problemas, o que a princípio vemos como problemas são meios que Deus usa para crescermos. São meios que Deus usa para crescermos. Aquele menino que está aprendendo a andar de bicicleta, se a primeira queda que ele levar, a primeira esfrega de nariz que ele tomar, você guardar a bicicleta e dizer para ele: você não sabe andar, ele vai ficar bloqueado e nunca vai andar de bicicleta. Mas se você botar ele de novo sentado e falar: filho, você ralou só um lado do nariz, tem o outro lado ainda para ralar, vai de novo! Quem está comigo aqui? Mas essa geração é a geração mimimi, que não pode ralar o narizinho. Essa geração é a geração mimimi, que não pode sofrer, que não pode passar privação.
nós ouvimos aí um noticiário dizendo que um menino de menos de 10 anos, né? A mãe falou, a funcionária falou, ó, a colaboradora, a empregada falou, ó, não deixa ele mexer no computador. A partir de hoje, esse horário ele não vai mexer no computador, ele vai estudar. Sabe o que o menino fez, né? Ele abriu a telinha e se suicidou. Porque a mãe falou, não, você não vai mexer no computador. Aí vem os psicólogos, aí vem não sei o que. Sabe, querido, querida? Na minha época, a psicóloga era a vara da minha mãe. Era o chinelo grosso dela. Posso ouvir uma meia dúzia de amém? Amém. O psicólogo era esse. Ei, cinta, sabe? Os vergão era marca. E aí levava o menino e falava assim, mostra lá no espelho. Você está vendo isso aí? Você vai fazer de novo? Ai, pastor, bloqueou. Querido, querida, coloca a geração de hoje com a geração passada e vê a geração que está mais bloqueada, a geração que está mais adoecida. Você ouvia falar de adolescente na tua época, Wilson, com depressão? Eu não ouvia. Eu não tinha depressão, nunca tinha ouvido falar na minha idade de depressão. 14, 15 anos, eu queria viver a vida, tomava banho de chuva, ia para a cachoeira, sabe, levava por dia de pernilongo, picada, né, de pernilongo, e tive cachumba, catapora, rubéola, sarampo. Cheio! Para, geração mimimi! Essa é a noite de você olhar para as dificuldades como um trampolim, para você crescer, para passar para outra fase. Pastor, é muito problema. Se tem muito problema, é porque Deus vai te fazer crescer muito. Aleluia! Se está muito difícil, é porque a vitória vai ser muito grande. Você já pensou se no dia que Jesus nasceu, quando ele começou a ter entendimento, José chegasse para ele e falasse, ô Jesus, daqui, vou colocar quando ele tinha 5 anos, né? Daqui quase 30 anos, você vai morrer numa cruz, pensa. Ei, deixa a vida acontecer. E esse menino viveu, e a Bíblia diz que o José, o pai dele, morreu. E ele teve que aprender a mexer com carpintaria. Tanto é que falaram para ele, não é ele o filho do carpinteiro? Ele mexia com esses negócios. Eu não sei você, imagina a mão de Jesus grossa, mão de trabalho. O profeta Isaías disse que olhando nós para ele, beleza nenhuma víamos para que desejasse, para que quisesse ficar perto. O nosso Jesus não é europeu de olho verde, cabelo encaracolado loiro. O nosso Jesus, ele era baixote, pele escura, segundo historiadores. Pastor, mas o que tem a ver questão de cor de pele? O que tem a ver questão de estatura? É porque tem muita gente que pensa, né, que Jesus foi. Ei, Jesus não foi meu super-herói, ele é meu Senhor e meu Salvador. Super-heróis morrem e têm que ser enterrados, como essa semana o tal Pantera faleceu, 43 anos de idade. Jesus morreu aos 33, mas ele ressuscitou e está vivo. Todo tipo de problema ele teve que enfrentar, mas ele está vivo. Oh, aleluia! E ele cresceu. Jesus cresceu. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e entendimento. Ele crescia diante de Deus e dos homens. Tem gente que fala, não, o que eu estou fazendo é para Deus. E se os homens não verem, Deus não vai ser glorificado. Essa é a noite de você dizer, eu quero crescer. E você não precisa pedir problema. Problema a gente não pede. Dificuldade a gente não pede, porque eles existem, sempre existirão. Problema faz parte da vida. Se você não sabe, fique sabendo. Você nasceu chorando. E se fosse fácil nascer, você ia nascer rindo. Você nasceu chorando, você estava guardadinho no conforto. Você foi tirado do conforto. E o conforto maior, a gente estava em Deus. É por isso que a gente fica assim,
Parece que eu estou fora do lugar o tempo todo. Por quê? Porque enquanto você não estiver em Deus, você não se encontrou. E quando nós estamos em Deus, os problemas e as dificuldades ficam maneiras de vencer. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? O que você vai fazer com o que sobrou? Versículo 2, olha aí. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Perguntou. Ei, eu canso de perguntar para a gente, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Eu estou sempre perguntando: como que eu posso te ajudar? A pessoa para de vir na igreja, eu pergunto. Depois talvez fala para um, para outro: pastor nem ligou, pastor nem sentiu minha falta. Além de tudo é mentiroso. Além de tudo ainda mente. Porque eu ligo sim. Eu ligo sim. O pastor está se defendendo. Não é até o apóstolo Paulo se defendeu. Por que eu não posso? Tem que me defender. Esse é o meu momento. Ei, ele perguntou: e quem é inteligente fala. Tem que falar, pastor. Tem que falar. Eu pisei no seu dedão e eu falou. Você fechou a cara comigo, o que foi? Não, nada não. Que nada não? Doeu, meu. Fala, o senhor acabou de pisar aqui, o senhor não viu não? Eu vou dizer, no mínimo, me perdoe, vou tomar mais cuidado. Quem está comigo? Amém. Então Eliseu perguntou. Por que Eliseu perguntou? Porque Eliseu era o profeta e era o maioral dos profetas. Tinha escola dos profetas. E o marido da mulher era um discípulo, quer dizer, ele ia se tornar profeta também. Ele era discípulo de um dos profetas. Como eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Ó, ele perguntou uma vez, posso imaginar? Eu imagino que ela não respondeu. Sabe aquela gente iracunda? Sabe aquela gente que está travada, está com problema, está arrebentada, a cabeça está desse tamanho, e você pergunta, como que eu posso te ajudar? Ela faz assim, ó. A maioria das pessoas, quando faz essa cara, fala: bom, não está querendo nada, não está precisando de ajuda. Mas o profeta perguntou: diga-me o que você tem em casa. Ó, talvez ela estava magra, né? Talvez, né? Mas eu creio que o Espírito de Deus liberou a revelação do que estava acontecendo na casa dela. E ela então respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. A tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Querido, o que eu vou fazer com o que sobrou? Presta atenção, o seu milagre depende do tamanho da sua entrega. O milagre dessa mulher aconteceu pelo tamanho da entrega dela. Para operar um milagre em nossas vidas, Deus não precisa de nada da gente. Mas se sobrou alguma coisa, o que sobrou pode virar obra-prima na mão dele. Ei, posso imaginar? O milagre dos 5 pães e 2 peixes. Que hora que foi que aconteceu? Foi de manhã? Hein, pessoal? Não. Foi de manhã? Não. Foi ao meio-dia? Que hora que foi? Então 5 pães e 2 peixes que o menino tinha, já era sobra. Uau! Já era sobra. Tinha sobrado. Para operar milagres em nossa vida, Deus não precisa de nada, praticamente nada. Mas se o que a gente tem, que sobrou, a gente colocar nas mãos de Deus, acontece o que aconteceu com aquela multidão, e acontece o que aconteceu com essa mulher de Deus. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Ela podia muito bem falar: não, eu tenho o que dá para mim, para meus filhos. Não, está tudo bem, está tudo certo. Você conhece gente assim? Gente mentirosa, gente orgulhosa. Isso é orgulho. Quando não tem nada em casa, ou está quase acabado tudo, eu tenho que falar: Deus, olha para mim, só sobrou isso. É o que ela falou.
assim como o Senhor livrou aquela família da crise, através de uma vasilha só, com pouco azeite, Ele pode fazer muito mais em mim e em sua vida. Amém. O pouco que sobrou se torna muito nas mãos dele. Amém. A Bíblia diz que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e deu graça, repartiu, todos comeram. Posso imaginar? Crente come, gente. 5.000 homens, fora mulher e crianças. Eles comeram, e a Bíblia diz assim: eles comeram e se fartaram. Fartar, o que significa fartar? Não é fartar de faltou, viu, irmão? Não foi alguém simples que escreveu fartar. Fartou quer dizer, esticou o couro da barriga. Eles comeram de ficar estufado. E aí o que aconteceu? Sobrou 12 cestos. Você crê? Você crê que eu sou profeta de Deus? Eu creio. Você crê? O que sobrou vai dar 12 cestos cheios. Recebe aí em casa, recebe aqui, meu querido. Toma posse, põe o que sobrou nas mãos do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. O negócio que o que sobra você põe na mão do agiota. O que sobra você põe na mão daquele miserável, daquele homem, daquela mulher que diz que vai fazer um trabalho para você. E faz um trabalho, o trabalho aumenta. Ei, eu vou orar por você nessa noite. E o que sobrou vai multiplicar na tua vida. Amém. Jesus. Interessante que quando Deus é Deus de milagre, Deus não multiplica coisa ruim. Quando na vida de Jó aconteceu o que aconteceu, lá em Jó 42, a Bíblia diz que Deus restituiu Jó em tudo que ele havia perdido. Deus só não multiplicou a mulher de Jó, até porque ele não perdeu ela, né? Quem entendeu? Mas você entendeu. Não multiplicou os amigos de Jó. E tem gente que imagina que começou a cair dinheiro do céu, né? Começou a cair dinheiro. Jó 42, se você estudar, eu vou pregar sobre isso qualquer dia desse. Fases na vida de Jó. Olha só, o que aconteceu? A Bíblia diz que os amigos de Jó, não aqueles. Fala comigo, eu não tenho só aqueles amigos de Jó. Fala. Eu não tenho só aqueles amigos. Fala com fé, irmão. Eu não tenho só aqueles amigos de Jó, porque todo mundo tem aquele tipo de amigo. Eu tenho, você tem, nós temos. E nós não escolhemos, eles vêm. Dias atrás um pastorzão me ligou, e como eu estou com a minha mente assim, pá, de aberta, ele me ligou: Pastor Luciano, quanto tempo, como é que você está? Eu perguntei para ele: o que você quer saber? Não, porque não, eu quero saber o que você quer saber, para eu te informar exatamente o que você quer saber. Porque tem gente que liga para a gente para querer saber como a gente está, para ver se a gente piorou. Mas esse não, esse ligou porque ele queria me ajudar. Mas tem gente que liga para a gente para querer saber. Cuidado, viu? Quando alguém te ligar amanhã: e aí, você foi no culto? Fui. Como é que você está? Você está lá ainda? Como é que você está? Essa frase é firme, né? Você está lá ainda? Você está me entendendo, querido? Se a pandemia tirou alguém das igrejas, é porque essas pessoas não estavam em Deus fazia tempo. Quer anotar? Anota! Se a pandemia tirou alguém da igreja, é porque não estavam firmados em Cristo. Assim é. Assim, Senhor. Eu achei que você ia aplaudir. Sobrou tem milagre. Fala comigo, sobrou tem milagre. Sobrou tem milagre. Se sobrou tem milagre. Amém. Quem não conhece Deus, Alzinha, quando sobra, joga a sobra no lixo. Eu lembro quando eu era criança,
Eu lembro quando eu era criança, minha mãe não era tão crente ainda não, sabe? Nem sei se ela era crente, mas eu lembro de uma coisa. Quando eu era criança, o bujão de gás estava acabando o gás, ficava gelado e leve. Sabe disso, né? Quem já teve bujão de gás vazio em casa sabe disso. Ele fica vazio e leve. Sabe o que a minha mãe fazia? Ela virava, botava a mão em cima e orava. Eu via o bujão durar ainda mais 1, 2 meses. Você não deu glória a Deus, porque não acontece na sua. Mas pode começar a acontecer, irmão. Ó, para quem crê, sobra, vira milagre. Para quem não crê, abundância vira miséria. Você tem um monte de gente, você conhece um monte de gente por aí, que é socada de coisa, vive chorando para os cantos, reclamando. Irmão, você tem terra planta, você tem galinha, põe elas para botar, põe elas para procriar, tem porco, vão fazer aquele guisado gostoso no final do ano, porque nós somos da geração do apóstolo Pedro, aquela geração que fica com mimimi, mas isso eu vou comer, isso eu vou comer. Quem era Pedro para indagar Deus? Mas Pedro, com toda a opulência, Senhor, de forma alguma colocarei eu essas coisas impuras em meus lábios, de forma alguma. Aí Deus fala para ele: come, porque eu purifiquei. Você não fala mais de impuro, que eu purifiquei. Era porco, cabrita, um monte de coisa lá que a lei de Moisés falava para não comer. E agora Deus estava preparando Pedro para fazer visita aos gentios, para comer, tomar café na casa dos gentios, que tinham outros costumes, que comiam outras comidas. Ei, você recebe? Eu profetizo que vai ter um tanto de abundância nas nossas vidas, que vai chegar um tempo que eu não vou mais, amor, anota isso, nós não vamos mais conseguir almoçar em casa, de tanto que o povo vai convidar nós para almoçar na casa deles. Nós vamos jantar na casa da grandaiada e as coisas vão acontecer de uma forma: pastor, vem jantar em casa, pastor, vem almoçar em casa, pastor, eu vou ter que dobrar a minha dieta. Você recebe ou não? Amém. Porque tem gente nesse tempo que quando fala isso, fala: pastor, não tem onde comer não? Eu não tenho o que comer não. A comida de gente que fala assim, eu não quero comer. Eu quero comer comida de gente que crê na abundância de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Sabe aquele pão de queijo que eu como com gosto lá no serviço do pastor Luiz, lá na empresa dele, aquela batata doce que eu como com doce, né, com gosto. Mas tem lugar que você vai, irmão, nem água morta, cara, tem para você. Quem está comigo aqui? Vai multiplicar, irmão, mas quem não tem nem o que sobrou, aí fica difícil. Mas se sobrou, vai ter milagre. Quem recebe diz amém. Amém. Saudade do seu pão, viu, por exemplo? O Brasil inteiro agora está sabendo. Aleluia! Aplaude ao Senhor. Aqui tem abundância. Agora anota aí. O que é que eu vou fazer com o que sobrou? Deus vai usar pessoas para te abençoar. Eu já entrei nesse ponto, né? Versículo 3, a parte A. Então disse Eliseu: ó aqui, o que você vai fazer com o que sobrou? Porque sobrou. Agora o que você vai fazer? Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, a todos os seus vizinhos. O azeite agora vai começar a multiplicar, né? O azeite agora vai começar a multiplicar. Mas a mulher não tem vasilha que dê conta. A mulher não tem vasilha que dê conta. Agora o profeta fala: vai aos seus vizinhos. Ei, como que é seu relacionamento com os seus vizinhos? Graças a Deus, o prédio que eu moro, os 2 blocos, não tem ninguém que pode falar que tem inimizade comigo ou com a gente, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Um dia estava reformando lá o prédio, reformando as garagens,
E eu levei a Margem foi para a faculdade com o carro e deixou atrás do carro uma senhora. E a senhora entrava antes das 7h30. Antes das 7h30. E eu lembro que fosse hoje. A Margem deixou o carro atrás do carro dela. Eu não sabia. Chegava, porque a Margem sozinha não podia deixar o carro longe. Então deixou o carro atrás do dela e fechou a saída dela, porque os carros estavam na rua. E aí, por quê? Porque 7h30 ia levar a Jamile na escola e já tirava o carro. Mas essa dona, ela tinha o emprego dela, que era... E aí tocou o interfone. Tocou o interfone, era 7 e pouco, né? 7 e pouco, que eu estava no banheiro. No banheiro. Você já foi no banheiro? De manhã? Como é que é quando você vai no banheiro de manhã? Fica à vontade, não fica? Fica à vontade, né? Eu estava no banheiro e a pastora estressou comigo e falou: amor, você tem que tirar o carro logo de lá, porque tem uma pessoa lá. Eu falei: amor, eu estou escovando o povo todo, e pus lá uma roupa rápida e saí correndo, desci lá. Essa mulher, mais um pouquinho que eu demoro, ela ia me bater. Ela ia me bater. Onde já se viu? O senhor não é, o senhor é um irresponsável, porque onde já se viu o senhor pôr o carro aqui atrás? Não deu tempo de eu explicar. A menininha dentro do carro, eu não sabia. A menininha dentro do carro, eu tirei o carro logo, falei: pelo amor de Deus, me perdoa, me perdoa. Se eu perder meu emprego, o senhor vai... E ela saiu cantando os pneus. Eu fiquei assim, ó. Ai, meu Deus, né? Que ela não perca o emprego. Você tem uma ideia? Ela me filmou, tirou foto do meu carro, tirou foto de mim. Que coisa. Eu sabia que ia ter um dia para contar isso. Uau, né? Já presenciou tudo, né? E, meu Deus, que escândalo. Foi um negócio. Aí, pessoal, passou o quê? Um dia, né? Passou um dia, o interfone tocou, uma mulher chorando no interfone. O senhor vem aqui embaixo, não sei o que. Eu falei: pronto, o que aconteceu de novo, meu Deus? Vou eu lá. Pastora, quer que eu vou com você, amor? Eu falei: não precisa não. Vou lá. Cheguei lá, a mulher veio. Ai, o que o senhor é? Eu falei: como assim? Não, porque eu entrei no carro e a minha menina olhou para mim e falou: mãe, por que a senhora falou assim com ele? Ele não sabia que a gente tinha que sair tão cedo. E ele pareceu tão bom homem. Quebrou ela. Eu me arrepio de eu falar isso. Porque quando você permanece na sua posição, quem te justifica é Deus. E aí ela quis saber quem eu era, o que eu era. Eu falei: não, o que a senhora quer saber? Não, qual a sua profissão, o que o senhor faz? Que a minha filha falou que o senhor é um homem diferente, o senhor é um bom homem, o senhor é um diferente. Eu falei: ó, eu sou pastor. Ai, pelo amor de Deus, fui fazer isso com o pastor, agora eu não tenho perdão. O que Deus vai fazer na minha vida? Se eu sei, eu tinha deixado meu carro lá, porque, agora, o senhor sabe que eu vou receber um aumento no meu emprego, e eu achei que eu ia perder o emprego, e essa palavra da minha filha, e a menininha desceu, e ela olhou para mim e falou: o senhor perdoa minha mãe? Uau! Você perguntar para mim: pastor, o senhor teve alguma treta lá no prédio? Foi essa treta que tiveram comigo. Vai para 3 anos que a gente está lá. Mas eu já fui de tretar com o vizinho. Eu já fui. E sabe, observando esse texto, falei: puxa vida, esses dias eu precisei de um favor. Cara, foi demais, né, amor? Precisei de um favor. O cara da frente me atendeu, mas me atendeu assim. Eu falei: puxa vida, tudo que eu preciso está aqui. Eu não preciso ir longe. O outro vizinho que morava de frente, está morando em outro prédio, esses dias encontrou a minha filha e falou: viu, eu estou arrumando um apartamento lá para o seu pai vir morar aqui com nós.
Vim morar aqui no prédio que a gente mora, porque aqui é tão bom e eu sei que ele gosta de morar onde eu estou morando. Falei, cara, o cara sabe até do meu gosto, querendo agradar o vizinho. Ei, essa mulher tinha bom relacionamento com seus vizinhos. Sabe, olha para mim, eu vou te falar. Você é briguento, briguenta, richento, richenta, começa a cuidar disso. Por quê? Porque Deus usa pessoas. Eu me lembro quando a pandemia chegou, quando a pandemia começou. Vou te contar, meu coração apertou. Falei, meu Deus, porque salário não tem. Não tem. Deus está me mantendo desde o primeiro dia que eu vim para Cianorte. Até hoje Ele vai continuar mantendo. Quando é uma coisa é outra. Não liga e vem, querido, se eu começar a te falar. Eu falei do arroz aqui, deu um frição. Rapaz, se eu te falar o que a gente ganha. Ah, meu Deus. Quando começou a pandemia, eu falei para minha esposa, ai, que vontade de comer um cuscuz. Pois a irmã aqui da igreja encosta o carro branco dela e levou cuscuz, levou compra, levou doce, levou e levou. Ei, eu falei do pão aqui brincando, mas é verdade. É pão, é doce, é frango, é carne, é tudo de bom e melhor. Ovo, leite, queijo. Você precisa ver o queijo. Irmão, lá luta a balança para mim. Deus usa pessoas. Combustível do carro. E aí vai. Tem um irmão aqui da Garapa. Se eu quiser tomar garapa todo dia de graça, eu sei que ele me dá todo dia de graça. Eu estou fazendo caminhada, eu posso ir longe, que eu amo tomar garapa. E eu olho ele de longe, melhor garapa de Cianorte. Eu olho de longe. Ei, irmão! Eu saio correndo. Porque eu sei que se eu parar, tem aquele copão de garapa, ele ainda fala, leva para casa a garrafinha. Está me entendendo? Ei, prepara suas vasilhas. Prepara suas vasilhas. Se não houvesse harmonia, dificilmente a mulher conseguiria. Já pensou se ela tem um vizinho de boa? Eu falei para vocês no começo e vou repetir. Com o que sobrou, depois que ela pagou as suas contas, com o que sobrou, ela viveu mais de 2 anos e meio. Ei, a vizinhança gostava dela. A vizinhança gostava dela. E a pior coisa que tem é quando alguém te ajuda porque está com dó de você. Aí é ruim. Mas quando a pessoa te ajuda e fala assim, ó, Deus mandou te dar. Deus mandou te dar. E não é necessidade não. Eu conheço um pastor que a igreja dele aprendeu sobre honra. O pastor na época tinha uma captiva. Melhor, na época ele tinha um Passat alemão. Preto, bonito. É pecado ter Passat alemão? Pastor, é pecado ter Passat alemão? Irmão, se for pecado, você me fala. Porque aí a gente vai conversar. Pecado para você nunca vai ter. O pastor foi lá e ensinou sobre primícia, sobre honrar o líder. Acabou o culto, o empresário da igreja foi e deu para o pastor, sabe o que? Uma captiva de presente. Ó pastor, isso aqui é para honrar o Senhor todos os anos que eu não te entreguei primícia. Só os fiéis que estão aqui diz amém. Amém. Está me entendendo ou não? Ah, ele não está precisando. Ela não está precisando. Tem gente que acha que você tem que ficar pedindo, você tem que ficar andando remendado, andando. Ei, irmão, Deus vai mudar a sua história. É no meio da crise. Prepara as suas vasilhas. Deus vai começar a usar gente para comprar toda a sua coleção. Isso é toda. Deus vai começar. Ei, esses dias eu entreguei uma palavra lá para o pastor Luiz e para a Ana. Vocês estão aqui só abrindo picada. Tem coisa grande lá para frente. Pergunta lá para a Diva. Até a tal da Covid ela teve. Deus manteve ela fiel, abençoada. Quem está comigo aqui? Amém. Patrícia e o Leandro, né? Chegaram, vieram de longe.
Vieram de São Paulo sem conhecer nada, estão com a loja lá, e a coisa está acontecendo. Olha para o Leandro e para a Patrícia, vê se eles estão precisando de comer. Olha para eles, se não estão precisando fazer também de mim. Fala glória a Deus! Glória a Deus. Paulo disse, se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Ei, eu fico com dificuldade de indicar gente para emprego, porque eu já levei tanto na muleira. Você indicar é como você está dando o seu nome, né? Ó, eu estou te indicando fulano, pode, né? E esses dias atrás eu fiz uma oração por irmão, pena que ele precisou ir embora, ele vai embora, né? Arrumou um emprego, é o cunhado da Liva. Mas eu falei para ele, ó, Deus te trouxe para essa igreja para te destravar. E por esses dias, Deus abriu uma porta de emprego para você. Eu vou te falar, eu fiquei triste, porque ele vai ter que ir embora, porque eu queria que a porta fosse aberta aqui. Mas eu falei para ele, falei, se você crer, você vai abrir a igreja lá na cidade que você vai. Amém. Deus abriu a porta, e a porta que Deus tem para você está aberta, viu, Leandro? Amém. Você pode crer, meu filho, em nome de Jesus. Amém, gente? Você crê, aplaude ao Senhor. Deus vai usar pessoas para abençoar você. E quando Deus colocar no teu coração para ajudar alguém, quando Deus colocar no teu coração para abençoar alguém, pode fazer, porque é Deus. Tem coisa que eu não posso falar aqui porque estava gravando. E depois, quem que foi, deixa para lá. Mas é muita bênção. E Deus vai fazer na tua vida. E Deus vai realizar na tua vida. Amém. Guarde aí, o que fazer com o que sobrou? O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da sua fé. Versículo 3, a parte B. Peça muitas vasilhas. Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família para sair da crise. Mas quando Deus usa o profeta e diz peça muitas vasilhas, Deus está falando que vai fazer mais do que ela imagina. Então, se você sabe que o Senhor promete que é derramar a bênção sem medida por causa da sua obediência, tenha fé e prepare muitas vasilhas. Quem está preparando muitas vasilhas aqui? Prepare muitas vasilhas. Prepare muitas vasilhas. Prepare muitas vasilhas. Prepara pouca não. Eu gravei um áudio hoje à tarde e mandei o flyer convidando. Por quê? Porque essa é uma palavra profética. Se você tomar posse, vai haver diferença na tua vida. Tenha fé. Em obediência ao que o profeta está liberando sobre a tua vida. Como homem de Deus, como profeta de Deus, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Prepare muitas vasilhas. Prepare muitas vasilhas. Prepare muitas vasilhas. Não espere pouco de um Deus tão grande. Aleluia. Anote aí. O que fazer com o que sobrou? Conheça a fonte do milagre. A fonte do milagre é inesgotável. Quer dizer que não acaba, não se esgota. O versículo 6 diz: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Por que ela pede para trazer mais uma? Porque estava acontecendo um transbordo, estava transbordando, estava derramando. E aí o menino disse: já acabaram. Então o azeite parou. Guarda isso. Quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia, a passagem conta que o azeite parou de escorrer. Diga assim: parou. É diferente de acabou. É diferente de acabou. Quem está comigo aqui? Parou é diferente de acabou. Então, querido, o azeite parou. Se ela tivesse mais vasilhas, ia continuar. E eu quero profetizar isso na tua vida. O azeite não vai acabar. Pode até ter parado, mas se você arrumar mais vasilhas, vai acontecer. Ei, eu quero profetizar nessa noite. Você vai ter muitas e muitas maneiras, muitas e muitas portas, muitas e muitas oportunidades que Deus vai abrir para você prosperar.
Você não vai ficar só numa porta, você não vai ficar só num negócio, você não vai ficar focado só numa coisa. Ah, pastor, mas a minha habilidade é essa. Deus quer destravar habilidades que você nem imaginava que você tem. Deus vai fazer coisas em sua vida e através da sua vida que você nem imaginava que você podia fazer. Vou dar só uma dica para você. Essa semana começou a nossa turma do nosso curso Vivendo em Aliança. E nós chegamos aqui quinta-feira, apavorado para ligar o computador, não sei o que, a internet não estava entrando. Eu liguei para minha filha Jamile e falei, qual tecla? Aí a tecla que ela falou travou a internet. E eu não sabia. E ela veio aqui, arrumou, falou, já está em cima da hora, deixa, em casa a gente vê. Fiz o programa com as músicas que estavam no computador. E aí quando terminou o programa, eu procurei um tutorial como fazer a internet funcionar. E logo apareceu um cara, o cara ensinou, caramba, era uma tecla. Sabe quando você se sente assim? Eu falei, caramba, era uma tecla. E se eu olhasse para ela, eu ia saber que era. Mas eu não tive o trabalho nem de olhar para ela. Sabe, o cara travado, talvez você não é assim, né? Mas eu me senti assim, falei, caramba, eu estava travado nisso aqui, ó, era só eu pá. Né? Aí eu continuei ouvindo o cara falou assim, e você que está mexendo no notebook, e você quer aprender a mexer no notebook, eu vou te dar um curso de 3 aulas grátis, é só você se inscrever no meu canal e aprender a mexer com o notebook. Eu falei, eu vou perder, o cara que mexe no meu notebook perdeu o cliente, eu vou mexer. Você vai lá no pastor Luiz para você ver. Ele é como que é o nome daquele? MacGyver. Olha, ele é mais chique que eu. Eu dou um outro nome, Professor Pardal. Eu dou o Professor Pardal, o MacGyver é mais chique. Né? Você jogar na mão dele, ele tenta fazer, vai mexer, Meu pai também é assim, tenta mexer, tenta fazer. Um dia eu fui instalar um chuveiro, não estava dando conta de instalar um chuveiro. Eu falei, não, eu tenho que instalar um chuveiro. E consegui instalar o chuveiro, amém? Ei, querido, o azeite pode até parar, mas não vai acabar. Quem está entendendo? Amém? Significa que se você crer, Deus vai suprir todas as necessidades. E conforme vai acontecendo, vai acontecer ainda mais. E para a gente encerrar, eu quero orar com você. Que a Jamile já tinha passado ali, né? O que fazer com o que sobrou? No milagre existe a nossa parte e a parte de Deus. Versículo 7, olha aí. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Uau! Porque, pastor, se ele não fala, talvez ela pega as vasilhas e guarda tudo lá no quarto. Fala, agora vamos cozinhar com isso aqui, vamos fazer bolo com isso aqui, vamos fazer pão com isso aqui. Mas ele fala, agora você paga as suas dívidas. O azeite era azeite divino. Ó a marca boa para você colocar no azeite. Você vai abrir uma fábrica de azeite, azeite divino. Ô glória, azeite divino. E aí ela paga todas as dívidas e vive do resto. Mais de 2 anos e meio vivendo com aquele azeite que sobrou do pagamento das dívidas. Quem está comigo aqui? Amém. Ela não ficou parada. Ela fez a parte dela. Ei, olha aqui para mim. Deus vai fazer seu dinheiro prosperar. Amém. Deus vai fazer seus rendimentos crescerem. Amém. Quando eu falo da bala baiana que a Patrícia faz, eu falo com gosto. Viu, Patrícia? Porque eu comi uma vez, que deixaram eu comer uma, né? Lá em casa foi bastante, mas deixaram eu comer uma. E foi uma guerra para eu comer. Mas pensa num negócio maravilhoso. Eu quero nessa noite orar por você. O que sobrou? O que sobrou? Pastor, o que sobrou para mim são minhas balas baianas. Não que sobrou só as balas baianas. Tem mais coisas. Ela tem a loja dela. Mas está me entendendo? Está me entendendo? Pastor, o que me sobrou foi isso aqui. Pastor, o que me sobrou foi isso aqui.
Por isso que eu pedi para você vir aqui nessa noite. Por isso que eu te convidei, te convoquei para vir. Por isso que você está aí ligado comigo. O que sobrou? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, nesse momento profético. Nesse momento profético, a nossa parte nós vamos fazer. A nossa parte nós vamos fazer. Nós vamos apresentar diante de Deus. Oh, aleluia! O que a gente sabe fazer. Ei, olha para mim. E o que a gente não sabe fazer, Deus vai nos dar sabedoria para fazer. Eu conheço gente que eu profetizei que não sabia fazer o que está fazendo hoje, se tornou até empresário. Poderia ficar contando aqui testemunhos e testemunhos de gente que nós profetizamos e aconteceu, e hoje são empresários, hoje são homens de negócio. Por quê? Porque acreditaram que o que sobrou em suas mãos multiplicou, porque colocou na mão de Deus. Deus que usa para fazer multiplicar. Por mais que seja um problema, não negocie com o diabo. Eu ouvi essa semana: você quer que o diabo te ame ou te odeie? Vou perguntar de novo. Você quer que o diabo te ame ou te odeie? Você sabia que tem muito crente que o diabo está amando? E a gente fala: não, quem me ama é Deus. Mas o diabo ama um monte de gente. Gente que procrastina, gente que não acredita nos milagres, gente que tem a sua fé defasada, gente que murmura, que reclama. O diabo ama gente assim. O diabo, na verdade, tem trabalho nenhum e até abraça a gente assim. Fala, esse aí nem trabalho dá. São amadas pelo diabo. Eu sei que é forte isso. Eu sei que isso incomoda você ouvir, porque ninguém quer ser amado pelo diabo. Mas eu quero mesmo é trazer esse inconformismo para o seu coração, para que você hoje dê um golpe no Satã, para que você hoje dê um MacGyver no diabo, para que você hoje coloque o diabo no lugar dele. Ele é condenado, ele é perdido, para ele não tem mais jeito, mas para você tem. Para mim tem, para nós tem jeito, há jeito. E quem nos ama é o Senhor. E o diabo tem que continuar nos odiando. Amém, gente? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aplica essa palavra em nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha fazer a Tua obra. Que o Teu Espírito Santo venha manifestar a Tua obra, a Tua vontade, o Teu querer em nós e através de nós. Senhor, eu oro para que haja um destravamento nas mentes. Eu oro para que haja um destravamento nos corações, para que os Teus filhos e filhas venham fazer aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, que eles venham viver o melhor do Senhor, que eles venham se desimpedir, ó Pai, de tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que enclausura. Senhor, Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio, Pai, que o Senhor liberou nessa noite uma palavra de libertação. O que sobrou nas nossas mãos, a gente já sabe o que fazer. A gente já sabe o que fazer. O que sobrou em nossas mãos vai multiplicar, vai virar vida, vai produzir, vai prosperar. A glória do Senhor vai acontecer em nós e através de nós. Nossos vizinhos serão abençoados por nós. Nós seremos abençoadores. Nós seremos abençoados dia após dia, Pai. Multiplica em nós, multiplica através de nós. Senhor, que o Teu nome seja louvado, glorificado. Senhor, levanta a gente aqui altruísta, levanta filhos e filhas, ó Pai, que tenham a capacidade no Senhor de raciocinar. Senhor, nossa sabedoria não vem do homem, a nossa sabedoria não vem da carne, a nossa sabedoria vem do Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos pelas lutas, te louvamos, ó Pai, pelas angústias que já passamos, te louvamos, ó Pai, pelos problemas, pelas dificuldades, porque através das aflições o Senhor nos amadureceu, o Senhor nos fez crescer, e ainda muito mais nós cresceremos no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus,
que o teu filho e a tua filha venha se desamarrar, venha se desprender e venha alcançar tudo que o Senhor tem para a vida dele, tudo que o Senhor tem para a vida dela, porque o azeite não vai acabar, o azeite pode até parar, mas acabar não, em nome de Jesus. Traz, ó Pai querido, a revelação da tua palavra, quebra as muralhas, quebra as barreiras, que os seus filhos venham viver o melhor do Senhor, o melhor do Senhor, o melhor do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se Cristo está em você, levante as suas mãos agora e comece a adorar o Pai, comece a adorar, porque a adoração atrai a presença de Deus. Levante as mãos e comece a adorar, porque a adoração atrai a presença, atrai a presença, atrai a presença. O Senhor habita no meio da adoração do teu povo. Oh, Rabaxara, Bacanda, Rabaxeia, Narabacanda, Rabai. Oh, Rianda, Rabaxeia, Narabacanda, Rabai. Oh, Rianda, Rabaxanda, Rabacanda, Rabaxuia, Narabai. Senhor, eu profetizo um milagre na vida do teu filho, eu profetizo um milagre na vida da tua filha. Senhor, eu profetizo a vira-volta do Senhor, eu profetizo a bênção do Senhor, eu profetizo, Pai, que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Oh, Rabaxanda, Rabacanda, Rabai. Senhor, eu declaro que assim como José, num momento era um prisioneiro, no outro momento já era governador, o Senhor vai fazer na vida do teu filho e da tua filha, o Senhor vai fazer na minha vida, nas nossas vidas. Senhor, eu recebo a tua palavra, nós recebemos a palavra, recebemos a tua revelação, ó Pai. Oh, Labai, cheia, andarabacanda, Labai. Levante as suas mãos e veja as portas se abrindo. Levante as suas mãos e veja os sonhos de Deus se tornando realidade na tua vida. Oh, Lamai, Choianda, Rabacanda, Lamai. Receba o que você veio buscar, meu querido. Dê aquilo que você veio para entregar. Entregue ao Senhor aquilo que você veio para entregar. Ei, Balai, Choianda, Rabacheia, Lamai. Aleluia. Senhor, eu declaro que esse tempo de escassez não nos alcança. Eu declaro que esse tempo de escassez não chega em nós, ó Pai, porque é muito maior do que está conosco, do que aquele que está no mundo. E nós vamos brilhar no meio das trevas, ó Pai. Eu declaro o teu caminho sendo aberto, meu irmão. Eu profetizo que os teus inimigos vão fugir por 7 caminhos. Em nome de Jesus você vai alcançar a tua vitória. Você será irresistível. Os seus inimigos não vão suportar a tua presença. Eles fugirão de ti. A bênção do Senhor te alcançará a cada dia. Em nome de Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele está em nós. A abundância de Deus é Jesus. A abundância do Pai é Jesus. Oh, Lamai, cheia da Lamai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos. Nós te glorificamos e te exaltamos, Pai. Fica Lamai, cheia da Lamai. Oh, Lamai, cheia da Lamai. Você que está do lado do teu esposo, você que está do lado da tua esposa, profetiza sobre ela. Profetiza sobre ele agora. Profetiza a bênção. Profetiza milagre, profetiza vitória. Oh, declare sobre a tua casa abundância. Declare sobre a tua casa abundância. Declare abundância. Sobre a minha casa haverá abundância. Sobre o meu lar haverá abundância. Receba, meu amor, a abundância do Senhor. Tudo que você fizer vai prosperar. Oh, eu declaro as tuas mãos adestradas, os teus pés adestrados, a tua mente equilibrada no Senhor. Eu profetizo, minha filha, a unção do Senhor sobre a tua vida. Você vai terminar o TCC e vai ter nota máxima em nome de Jesus. Eu profetizo todos os teus caminhos abertos. Eu profetizo a tua faculdade está preparada, filha. Creia, receba tudo que o Pai tem preparado para nós. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você tiver de vender
você vai vender. Se tiver de comprar, você vai comprar. E a bênção do Senhor vai acontecer. O milagre do Senhor vai acontecer. Ei, Carabachai, Andaramai. Oh, Lamachoi, Andarabachai, Abacandaramai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e aplaude a Ele. Levante as suas mãos e aplaude a Ele. Aleluia. Aleluia. Olhe para mim e preste atenção. Preste muita atenção. Não se acomode em suas derrotas. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra não. Amém? Mova-se com o que sobrou. Com o que sobrou, você vai se levantar. Com o que sobrou, você vai se levantar. Com o que restou, você vai se levantar. E Deus vai te surpreender. Só você que crê diz amém. E na tua fé aplaude mais forte ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Amém? Glória a Deus.